Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. E chegamos então ao episódio número 5 do podcast Consultório Empresa. E o título de hoje é Ciclo PDCA. Você já ouviu falar no ciclo PDCA? PDCA é uma sequência, de certa forma, lógica, e que, na verdade, ele é uma filosofia, é uma forma de pensar, uma forma de agir. E essa metodologia, ela é derivada de uma palavrinha em japonês chamada Kaizen. Kaizen tem o sentido de melhoria contínua. Tudo aquilo que eu faço pode ser feito de uma forma melhor, pode ser aperfeiçoado o tempo inteiro. Ou seja, nada é para sempre, nada é eterno, tudo pode ser melhorado. O que eu estou fazendo hoje pode ser melhor. O meu primeiro podcast era pior do que esse, porque agora já está melhor, e o futuro, daqui a algumas edições, ele vai estar melhor que esse. Essa é a ideia. Tudo a gente vai aperfeiçoando, tudo a gente vai fazendo melhor. Mas o que é exatamente o PDCA e por que tem esse nome, né? Na verdade, cada letra dessa, cada PDCA, cada uma dessas letras é a inicial de uma palavra em inglês que faz a sequência necessária para o ciclo. A primeira delas, vamos lá, é plan. Plan é de planejar. Então, assim, eu tenho alguma coisa que eu quero melhorar. Por exemplo, você quer melhorar a forma como você recepciona os seus clientes na sua clínica. Então, você precisa planejar isso. Como é que eu vou planejar isso? Então, eu vou adotar por exemplo, método de eu vou treinar as minhas secretárias, vou pagar um curso para elas, vou comprar uma videoaula sobre atendimento ao cliente. Então eu estou planejando as ações e colocando metas para essas ações. Então eu estou entendendo que hoje, por exemplo, a avaliação geral que minhas recepcionistas têm do paciente é uma nota 7,2, por exemplo. Então eu estou planejando ações que eu vou fazer que sejam específicas para conseguir que essa medida, essa métrica de atendimento ao cliente possa ser elevado para uma meta de 8,5, por exemplo. Então, de 7,2 eu quero melhorar para 8,5 e para isso eu vou fazer tal curso, tal treinamento, pedir para elas verem este vídeo, vou convidar uma pessoa para vir até aqui, falar com elas. Enfim, eu vou adotar ações específicas para atingir um resultado específico. Isso é o meu planejamento, é o plan, é a letra P do ciclo. Depois, eu não posso ficar só em planejamento, eu tenho que agir. Aí vem o D, do. Implantar, fazer. Então, eu pego aquele meu planejamento e coloco em ação. Então, se eu disse que eu ia contratar um curso, que eu ia chamar uma pessoa para dar um treinamento, que eu ia passar um vídeo para a minha recepção, por exemplo, então agora é hora de implantar, de realizar tudo isso. Essa é uma fase super importante, né? Na primeira, muita gente já negligencia porque não mede nada, então não planeja nada, fica fazendo as coisas meio no chute, sem nenhum planejamento. A ação precisa de um planejamento prévio. E aqui tem muita gente também que planeja, mas não consegue executar. Não tira o projeto do papel. É muito engraçado, interessante isso, como as pessoas fazem as ações sem planejamento e muitas vezes quando fazem planejamento não implantam como planejaram, ou seja, não seguem o planejamento, não seguem as ações, não colocam as métricas corretas, não seguem os prazos que ele mesmo colocou, se é que colocou, enfim. Então, tão importante quanto planejar bem em todos os detalhes, inclusive nos prazos e nos tempos e nas métricas, eu preciso implantar essas ações, tirá-las do papel corretamente, né? Isso nem sempre é fácil, mas é extremamente necessário. Pois bem, então eu já tenho o P de plan e já tenho o D do do, né? Então eu já planejei e já implantei. Então agora está faltando, né, a letra C, que é de check. O que é esse
check. Check é verificar, checar. Então, esse é um momento de eu analisar através de indicadores claros, facilmente identificados e mensuráveis, que onde eu vou saber se aquele meu objetivo traçado lá no plan foi alcançado ou não. Então, lembra que nesse meu exemplo, nós tínhamos uma recepção com nota 7,2 e o meu objetivo era fazer com que esta mesma nota, essa mesma medida chegasse a 8,5. Né? Então eu planejei ações para isso, implantei essas ações, agora tenho que medir e vou verificar qual foi a nota que eu cheguei. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha chegado em 8,3, pode ser que eu tenha chegado em 8,7, pode ser que eu tenha chegado, enfim, qualquer número aqui, né? Então o check é onde eu vou efetivamente medir o resultado para saber se eu alcancei ou não os meus objetivos, né? E muita gente aqui também falha, porque não sabe medir. Então planeja sem número, sem um indicador de base e agora não sabe medir se eu alcancei ou não. Então eu quero melhorar a minha recepção. Melhorar quanto? Isso tem que estar lá no planejamento. Porque se não chego aqui e falo, melhorei, acho que melhorei, acho que não melhorei, acho que fiz ou acho que não fiz, acho que melhorei, acho que não melhorei, acho que deu certo, não existe na gestão. Né? Então eu preciso, tudo que eu vou fazer, ter métricas, ter formas de medir. Então qual é a melhor forma de medir que eu vou adotar? Neste exemplo, então eu estou usando um questionário, esse questionário de avaliação que os pacientes vão me dar, vai me dar uma nota lá, nesse meu exemplo. Então aqui eu medi. Então, vamos para esse exemplo. Minha nota original era 7,2, o meu objetivo era 8,5, eu cheguei em 8,3, por exemplo. Então, eu cheguei bem perto da minha meta, mas não exatamente nela. Agora é a hora, então, de eu tomar uma decisão. E essa decisão é exatamente a próxima letra do ciclo, que é o ACT, minha decisão. Essa decisão vai ser o seguinte: eu permaneço com essa ação, com esse treinamento, com essa série de treinamentos, de vídeos, de conversas com a minha recepção, eu continuo nessa linha de atuação ou mudo a ferramenta, ou seja, mudo o remédio. Talvez, se esse tipo de treinamento não funcionou, mas talvez um outro treinamento poderia funcionar, talvez eu tenha que mudar a função da secretária, talvez eu tenha que mudar o processo interno e não necessariamente tentar capacitá-la, talvez seja o computador que tem que ser trocado para um mais ágil, eu não sei qual é exatamente a questão. Mas aqui é um momento, o ACT, de eu tomar uma decisão com base naquele número e na minha meta que eu tinha. Então, com base nesse número, eu decido o quê? Permanecer com essa estratégia ou alterá-la? Então, se eu resolvi permanecer, tudo bem. Então, eu continuo implantando as ações que estavam previstas. Se eu resolvo fazer qualquer tipo de ajuste, ao fazer um ajuste, ao pensar em novas ações, com novas métricas para implantar, eu voltei para o P. Eu voltei a planejar, eu voltei ao plan. Então, eu voltei a planejar. E essas novas ações que eu planejei, eu vou novamente eu vou implantar. E uma vez que eu implanto, eu meço, que é o check. E a hora que eu estou medindo, eu vou avaliar e reavaliar, que é o ACT, e saber se eu continuo, se eu modifico, se eu acrescento alguma coisa, se eu expando, se eu diminuo e volto para o planejamento, e assim sucessivamente. E por isso tem o nome de ciclo PDCA e tem a ver com o Kaizen, que é melhoria contínua. Ou seja, todo o resultado que eu tenho hoje, se eu fizer um planejamento correto, colocar a meta correta e implantar da forma correta, saber medir, eu posso tomar uma decisão mais consciente disso, do processo, das suas consequências, das melhorias, e vou certamente galgando passos, eu vou crescendo na direção de uma qualidade maior. Essa filosofia do Kaizen, essa filosofia que deu origem ao PDCA, ela é fundamental, ela tem que estar enraizada em você. Ela tem que estar enraizada porque aquilo que a gente faz tem que ser melhor. Se eu hoje olhar uma palestra minha de 15 anos atrás, dá até vergonha de ver como que era. Se eu olho meus slides, eu falo, nossa, não é possível que eu usava isso. Mas porque aquele jeito de eu falar, aqueles slides era o que eu tinha, eram os recursos que eu tinha naquela época, era o que eu sabia fazer, era o que eu dominava naquele momento. E serviu para mim, sou grato a isso. Só que aquilo fica num passado, porque eu vou melhorando as coisas e vou fazendo ela de uma forma que entregue melhor e comunique melhor com o meu cliente, com a pessoa que está assistindo a palestra neste exemplo, né? Então esse é o seu caso também. Será que uma restauração, será que uma cirurgia, uma aplicação de vacina que você fazia
há 10, 15 anos atrás é igual ao que você faz hoje? Eu tenho certeza que não, porque a repetição te levou à maestria. Agora, apenas a repetição te levar à maestria é um jeito de você melhorar por fazer. Mas tem um outro que é melhorar mais rápido, acelerando o processo, quando eu vou tomando consciência do que precisa ser melhorado a cada repetição, ou seja, a cada ciclo. Ciclo PDCA, portanto, é uma ferramenta muito importante, mais do que isso, como eu falei, uma filosofia. Guarda isso na sua mente e guarda isso principalmente no seu coração. Comece a implantar desde já, que vale muito a pena. Eu tenho certeza disso, que a sua clínica, a sua atividade profissional, a sua vida vai melhorar com essa simples ideia, com essa simples ferramenta. Tá bom? Esse é Olá Empreendedor. Estou torcendo por você. A gente se encontra no próximo episódio. Forte abraço.